Olá, tudo bem? Eu me chamo Paxi, mais conhecido como Biridim, e hoje eu vim trazer para vocês sobre o Fortools. Uma dúvida que muitas pessoas têm e a pedido de muita gente, eu venho trazer para vocês aqui um vídeo para estar ensinando a mexer no Fortools. De primeiro momento, assim que você abrir o Fortools, nós temos aqui Ragnarok Client na parte esquerda superior do Fortools. Aqui nós iremos estar apertando nesse botão de refresh e está selecionando o nosso cliente do Ragnarok. Na aba direita é uma aba chamada Profile. São os seus perfis que você cria para os seus personagens. Como você pode criar essa aba? Você vem aqui nessa parte do meio do ForTools, clica na setinha para a direita até chegar na aba Profiles. E aqui em perfis você pode estar criando um novo, basta digitar o nome e clicar em Create. Isso facilita para quando você vai mudar de personagem, tá usando ali o perfil já pronto e não precisar ficar reconfigurando o ForTools toda hora, certo? Por exemplo, aqui eu tenho a do meu terreno, que ele já tem um preset já feito aqui. Caso eu mude aqui, ele vai sair nessa parte das skill spammers a questão das skills, do uso dela automático, né? Conforme eu aperto, ela usa. Então temos a oscilação aqui, tá vendo? De terreno tem essas aqui, e para o char de temporada tem somente essas aqui. Então isso facilita muito quando você vai mudar de classe, não precisa ficar resetando toda vez e reconfigurando o Fortools para estar jogando com outro personagem. Basta você criar um perfil para cada um e tá usando aí nos devidos chars. Agora eu vim falar sobre a parte frontal da primeira página do ForTools, onde a gente vai estar falando sobre o sistema de autopot, o sistema de skill spammer, né? Ou seja, por exemplo, aqui no Ragnarok nós temos skills que no caso precisamos clicar nelas para elas funcionar. Por exemplo, no caso aqui do meu personagem, a floral. Quando eu aperto o R, que é o teclado que eu coloquei para usar ela, a tecla no caso, né, não o teclado, ela aparece essa setinha com um círculo, significa que eu tenho que clicar para lançar a skill. O ForTools otimiza isso. No caso, eu venho aqui no ForTools e coloco um símbolo de visto aqui no R. Tá vendo? Porque aqui no lado direito, os exemplos ele diz pra gente. Caso a skill precise de um clique, você coloque um visto. Se é uma skill que não precisa de clique, você coloca um quadradinho. No caso aqui, do meu W e do meu E, que é a Rain of Crystal e a Crystal Impact, são duas skills que eu não preciso clicar para soltar elas. Então, automaticamente, serão lançadas. Voltando aqui para o ForTools, onde nós iremos setar tudo isso, é importante lembrar também o sistema de autopot. No meu caso, eu escolho o F7 para usar o H poção de HP e o F8 para usar o SP. Isso vai ser de acordo com cada um de vocês, escolher uma tecla aí que vocês achem melhor. Por eu estar jogando de mago, eu sempre procuro estar deixando em 45% porque eu uso a Yggdrasil como mana também. Apesar de usar ela aqui como recovery de HP, caso eu sofra um dano bem alto, eu uso a Yggdrasil também, certo? Já que nos Fs são onde colocamos geralmente poções e tudo mais. Você vê que eu tá setado aqui a poção de HP e de SP, porém eu não preciso setar aqui, ó. Porque automaticamente essa configuração ela já entende que a prioridade são usar as poções. Então, por mais que eu não esteja setado aqui embaixo, nas barrinhas, ela já vai estar usando por padrão aqui em cima. Na parte de baixo, caso você queira usar uma asa de mosca, sei lá, no número 3, a asa de mosca ela não precisa de clique nem nada, basta você apertar, deixa um quadradinho para priorizar, porque é o que acontece. Muitas das vezes a pessoa está usando o ForTools e precisa usar a asa de mosca para sair de um spot. Esse spot ela está sofrendo muito dano e ela precisa sair. Mas pelo ForTools estar priorizando o uso de pot, você não, por mais que você aperte a tecla, às vezes ela falha. Às vezes você não consegue dar o teleporte. Então, se você estiver usando asa de mosca, sei lá, no 1, no 2 ou no 3, você deixa selecionado no ForTools para o ForTools também entender que aquela tecla é uma prioridade. Dessa forma, você vai evitar de estar morrendo, de estar
né, não conseguindo usar ali a asa de mosca de maneira correta. E assim eu também serve para outros tipos de consumíveis, caso você queira colocar eles na barra. Você pode estar priorizando aqui também, selecionando aqui, deixando um quadradinho ou um bichinho. Tanto faz isso pro Fartus. Vamos falar da aba de debuff. Debuff, guys, é tudo aquilo que você sofre de alguns efeitos negativos que tem no jogo. Tem alguns mobs que tem a mecânica de te desencantar, tem a mecânica de te silenciar, tem a mecânica de tirar as suas skills e também desequipar os seus itens, né? Então aqui nós podemos usar uma poção verde, sei lá, por exemplo, eu quero usar a poção verde no F2, basta eu vir aqui nos status recovery e colocar F2, que vai direto, assim que você tomar esse debuff, ele vai usar automaticamente a poção verde. No caso do doce de Elvira, ele já vem aqui pré-setado. Basta a gente colocar uma tecla e colocar o doce de Elvira nessa tecla dentro do jogo também. Para o Fortuz estar usando ela automaticamente. O doce de Elvira ele é usado para quando você toma Snare, você toma algum tipo de Silence, você toma algum tipo de Mandrágora, algumas coisas desse tipo. Então você usa isso também para tá aliviando e fazendo o Fortuz ficar de uma forma mais otimizada, melhorando o seu tempo, melhorando o seu rendimento. Na parte de autobuffs e skills, temos as skills das classes. O Fortus também usa automaticamente as skills conforme o tempo dela está voltando de recarga. Você não precisa se preocupar em ter que usar a skill porque está acabando L e tal. O Fortus vai fazer isso para você automaticamente. Basta você chegar aqui na aba que você está jogando, por exemplo, se você está jogando de Ranger, você vem aqui na parte dos arqueiros e coloca aqui. Se você estiver jogando de mago, você vem aqui e coloca as teclas que você usa. No meu caso, eu uso a Maestria Arcana, o Clímax, Amplificação Mística e Telecinese. Então, no jogo, aqui dentro do Ragnarok, eu deixo todas essas skills aqui na barra, tá vendo? Deixo ela no F4, F5, F6. E lá no Fortus, eu configuro da mesma forma. Eu deixo elas também no F4, F5, F6. Certo? E aqui são a parte das skills. Falando do autobuffs e stuffs, são os consumíveis. Por exemplo, existem alguns consumíveis dentro do History que eles não acabam por causa do VIP. Então, por exemplo, as poções do Despertar, Concentração, a poção da Fúria, elas são poções que você pode ficar usando automaticamente e colocar o Fortus para estar fazendo esse sistema. Por exemplo, aqui na minha barra dentro do jogo, deixa eu colocar o Fortus um pouco mais para cá, para vocês conseguirem enxergar. Aqui na minha barra dentro do jogo, vocês estão vendo que eu uso no teclado numérico. Por exemplo, eu uso o número 7, 8 e 9. E aqui no Fortus eu coloco no 7, 8 e 9 também do teclado numérico, certo? Por exemplo, a Blue Herb, eu quero que o Fortus também use de uma forma automática. Porque a Blue Herb é um item que ele tem uma duração de 500 segundos. Então, não é sempre que eu vou lembrar de estar usando a Blue Herb a cada 500 segundos. Então, para me otimizar isso, o Fortus faz isso para mim. Basta eu colocar Blue Herb na barra de atalho ali das skills, aonde eu quero a tecla, certo? Que ele fique. E eu coloque aqui dentro do Fortus a tecla, no caso, correspondente ao do jogo. E assim vai para outros consumíveis também. Não aconselho você estar colocando para potar automaticamente consumíveis de drop, experiência. Esses consumíveis que, por exemplo, Taça da Felicidade, Macarrão Sortido, Bonito Cerejeira, isso acho melhor vocês estarem usando ali manualmente mesmo, porque muitas das vezes você deixa o Fortus para potar automaticamente e você está terminando de fazer a sua rotação de farm, de leveling, tanto faz. E você parou e você quer dar uma descansada, porém o Fortus ele vai usar automático. E aí às vezes você acabou usando automático, o Fortus está ligado, e você ficou na cidade lá e acabou perdendo o seu consumível ali e acabou perdendo um pouquinho de hops, tá? Sobre skill timers. Nessa parte, no caso aqui não tem muita diferença, não tenho o que mexer aqui, tá? A questão do macro switch também é algo que ocorre alguns probleminhas às vezes, também não aconselho estar mexendo, né? Na parte de macro songs. Essa parte é uma das partes mais interessantes. Por exemplo, para o meu WL de terreno, eu uso uma devida rotação de skill, certo? Para mim estar conjurando o terreno. No primeiro, na primeira key, eu coloco como F1, porque eu gosto de usar o F1 para estar chamando as outras teclas. Conforme eu seguro ou pressiono o F1, ele vai estar chamando o Q, o W, o E, o número 4,
que é uma skill minha no teclado também, o T, o G, o H e o J. Então, quando eu pressiono a tecla número a F1, eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece. Deixa eu só tirar o ForTools da tela, vou ligar o ForTools e vou mostrar para vocês o que acontece. Quando eu seguro e pressiono a tecla F1, ele começa a chamar as outras teclas. Então, automaticamente, ele vai soltando as outras skills por causa do F1. Eu não preciso ficar apertando manualmente, entendeu? Lembrando que a tecla que eu tiver setada para estar usando a macro sounds, ela não pode ter nada na barra. Tem que estar literalmente vaga. Igual está aqui no meu F1 e no meu F2 está vago, sem nada. Para não estar usando alguma coisa que vai estar atrapalhando a bind. Então, no caso aqui, eu seguro o F1. E aí eu tô soltando as skills numa sequência. E tá ficando melhor dessa forma. Na parte do F2, eu estou fazendo da seguinte forma também. Eu estou colocando uma rotação de skill diferente que eu uso na F1. Por exemplo, aqui no meu F2 eu estou usando as skills Q, R, número 4, número 5, T, G, H e J. Então isso é uma rotação que, se no caso eu seguro o F2, vocês vão perceber que também é diferente as skills que eu estou usando. Porque eu uso muita skill, eu jogo de WL de terreno. Então isso proporciona eu estar usando tipo duas binds diferentes, no qual ambas as binds são muito efetivas. Agora eu vou voltar para a tela do ForTools e mostrar para vocês aqui na tela como está. A parte do F1, certo? Eu começo usando a conjuração no terreno da primeira rotação do cometa, porque o cometa ele aumenta em 50% o dano das minhas demais skills e é uma skill a mais que eu vou ganhar de dano no kit. O meu W é a Crystal Impact, essa skill aqui. Eu vou deixar meu Alt S também do lado, para caso vocês tenham alguma dúvida, né? Vocês vão estar olhando aí o Alt S e eu vou estar passando para vocês conforme eu vou falando aqui. O meu W é a Crystal Impact. No meu E, eu uso a skill chamada Rain of Crystal, que é essa skill aqui do terreno. É uma skill que sai umas chuvas de lâminas do céu, assim, de água, sabe? Elas vão caindo, assim. É bem maneira, bem legal. No meu E, que eu acabei de falar, que é a Rain of Crystal, depois, logo na sequência, eu uso o teclado numérico, eu uso o número 4, para qual você vai usar a tecla tanto faz, mas você pode estar escolhendo qualquer tipo de tecla aí, não sendo as outras anteriores. Eu uso o número 4, que no caso aqui é a Strancton, no caso, né? Strancton é uma skill de terra. No meu T eu uso a Violent, que também é outra skill de terra. No meu G eu uso a skill chamada Mystery Illusion, que é uma skill que recupera o AP do meu personagem, que vai estar proporcionando eu estar usando a minha ultimate cada mais vezes, no caso o Clímax, né? Ali para estar melhorando o meu range das minhas skills. No meu H eu uso a Destructive Hurricane, que é uma skill de vento, da propriedade vento, que diga-se de passagem é a mais forte que tem no kit do WL, ela dá muito dano. E para finalizar a rotação do meu F1 eu uso o J, que é o Tornado. Também é uma skill de vento que proporciona um dano assim em uma região única, bem alto, porque é uma skill que ela fica rodando somente num lugar e ela dá muito dano nessa área. Então tudo que tiver nesse lugar, nessa parte que estiver mobada de mob ou qualquer outra coisa, vai receber esse dano por completo. Já no meu F2, eu começo o meu F2 com a rotação usando o Cometa, que é o que no caso. O meu R, no caso, é a Floral. Depois vem o número 4, que é a Albloom. Por que a Floral primeiro e não a Albloom? Porque no WL existe uma mecânica de que quando a gente conjura Albloom em cima de algum chão ou de algum terreno que esteja pegando fogo, o dano dela é aumentado. Então, por isso que a gente coloca primeiro a Floral para potencializar o dano da Albloom. Fica uma coisa mais forte. Depois da Albloom vem a Strancton, que é aquela skill de terra. Depois vem a Violent Quake, que também é uma skill de terra. Depois, no G, novamente, vem a Mystery Illusion, que é uma skill que recupera o nosso AP, é uma skill de propriedade sombria, ela é muito boa. Depois, no nosso H, que já está citado, vem a Destructive Hurricane. E depois vem o Tornado no J, para finalizar a rotação do nosso F2. Então vejam bem,
O meu F1 eu uso uma rotação para soltar skill de água com terra, vento, certo? E no F2 eu escolho a estar usando fogo, terra e vento. Eu sempre começo ambas as rotações usando o cometa também, porque é uma skill a mais que vai estar dando dano, é uma skill também que vai estar aumentando o dano das minhas outras skills, então para mim, no meu caso, o WL vale muito a pena. Essa é uma das partes do Fortools que são as mais utilizadas. Tem algumas coisas mais avançadas, que no caso é Ataque X Death Mode. Aqui no caso é como se você fosse suitar, por exemplo, você quer usar uma skill usando o item X. Então você coloca aqui a tecla que você vai estar usando a skill. Por exemplo, eu vou usar o cometa, eu coloco aqui o Q, certo? E aqui eu tenho que colocar aqui na barra de skills, o item eu tenho que deixar ele aqui, por exemplo, sei lá, no J. Eu deixo o item no J e o outro item eu deixo no H. Então, por exemplo, eu quero suitar o J, né? Que é para dar dano, que eu vou usar algum hobby que dê um dano maior. Então, eu vou colocar como J. E para quando eu não estiver usando ele, eu quero usar o meu defensivo. Eu coloco o H no Death Mode, aqui no Death Switch, certo? Lembrando que eu falei sobre os profiles já no começo do vídeo. E acredito que ficou finalizado toda essa parte do Fortools com a macro ali, usando a macro Songs, explicando para vocês, dependendo da classe que vocês joguem, você pode estar usando também aqui dessa forma, tá usando como base para estar fazendo a macro Song de vocês. Desde já, agradeço a todos, muito obrigado, tenham um excelente farm aí e até uma próxima, senhoras e senhores, fui!